Imagine um lugar onde a luz do sol nunca chegou. Um mundo de escuridão eterna, frio, congelante e um silêncio que só é quebrado pelo som da própria terra se movendo. Lá repousa o RMS Titanic, o navio mais famoso da história. Mas há algo profundamente errado nessa imagem. Algo que desafia a intuição de qualquer um que entenda o poder do oceano. Sabemos o que a profundidade faz. Ela esmaga, ela destrói, ela reduz estruturas complexas a entulho compactado. E ainda assim, ele está lá, reconhecível. Uma estrutura de aço de 46 mil toneladas que parece desafiar as leis da física. Por que o Titanic não foi esmagado como uma lata de refrigerante? Por que o oceano, com toda a sua fúria silenciosa, poupou a forma do gigante? A resposta não é um milagre, é uma aula brutal de física. E para entendê-la, precisamos descer até lá e sentir o peso do mundo sobre nossas cabeças. Aqui na superfície, nós vivemos sob a pressão de uma atmosfera. É o peso do ar acima de nós. Estamos acostumados, nem sentimos efeito, até porque fomos feitos para suportar essa pressão. Mas a água é cerca de 800 vezes mais densa que o ar. A cada 10 metros que você desce, você adiciona mais uma atmosfera inteira de pressão sobre o seu corpo. Onde o Titanic está, a 3.800 metros, a pressão é de cerca de 400 atmosferas. 400 atmosferas. É um número relativamente abstrato, então vamos traduzir isso. Imagine que você pegou o maior elefante africano que conseguiu encontrar. Agora imagine que você equilibrou esse elefante inteiro na ponta do seu dedo polegar. Essa é a força que está sendo aplicada em cada centímetro quadrado do casco do Titanic. O tempo todo, há mais de 100 anos. É uma força suficiente para transformar um submarino militar mal projetado em confete metálico em uma fração de segundos. Isso é o que chamamos de implosão catastrófica. É o que acontece quando um objeto oco cheio de ar a uma atmosfera tenta lutar contra 400 atmosferas do lado de fora. O oceano não gosta de espaços vazios. Ele quer preenchê-los violentamente. E foi exatamente isso que aconteceu com o submarino Titã, quando ele foi explorar o próprio Titanic. Então voltamos à pergunta de $1 milhão. Se a pressão lá embaixo é uma prensa hidráulica planetária, como o Titanic escapou? A resposta irônica é: o Titanic foi salvo da implosão, porque ele falhou terrivelmente na superfície. Quando o iceberg rasgou o casco, a água começou a entrar, e esse foi o momento chave. O Titanic não desceu para o fundo como um submarino selado, cheio de ar. Ele desceu como um navio moribundo, sendo inundado. Conforme ele afundava, a pressão externa aumentava, mas a pressão interna também. A água invadia os convéses, quebrava as janelas das cabines, preenchia os porões de carga, as salas de caldeiras, o salão de jantar da primeira classe. Esse é o segredo: equalização. Em pouco tempo, a pressão da água dentro do navio era exatamente a mesma pressão da água fora do navio. A física é clara. Se você tem 400 atmosferas empurrando uma chapa de aço de um lado e 400 atmosferas empurrando do outro lado, a força resultante é zero. O aço não dobra, ele apenas existe sob tensão. É por isso que ainda podemos ver lustres pendurados, a banheira do capitão e as caldeiras gigantes. Eles não foram esmagados porque se tornaram parte do oceano. O Titanic só sobreviveu à pressão porque ele se rendeu a ela. Mas a história não acaba aqui. O oceano não conseguiu esmagá-lo com a pressão física, mas isso não significa que o Titanic está seguro. Ele está enfrentando agora um inimigo muito mais lento e muito mais faminto. O Titanic escapou da física, mas foi pego pela biologia. Olhe para essas formações. Parecem ferrugem comum, mas são complexos de bactérias.
especificamente uma chamada de Alomonas titanicae, descoberta nos próprios destroços. Estas bactérias vivem na escuridão total e se alimentam de ferro. Elas estão literalmente comendo o navio vivo, molécula por molécula. Estima-se que elas devoram centenas de quilos de aço todos os dias. O que a pressão de 400 atmosferas não conseguiu fazer em um segundo, a biologia fará em algumas décadas. O convés superior já está desabando. O ninho do corvo já sumiu. O Titanic está se dissolvendo de volta para o oceano. O fundo do mar é um mundo alienígena no nosso próprio planeta. Um lugar onde as regras são diferentes, onde a pressão esmaga os despreparados e onde a vida encontra um jeito de prosperar na escuridão, devorando a história humana. O Titanic permanece lá como um monumento, não apenas para a tragédia humana, mas para a força implacável e fascinante da natureza. E é exatamente esse tipo de fronteira entre a nossa tecnologia e as forças brutas da natureza que nós exploramos aqui no canal Não É Possível. Se você, assim como eu, é fascinado pelos mistérios que a ciência ainda está tentando desvendar nos lugares mais extremos da Terra, você precisa fazer parte dessa tripulação. Deixe o seu gostei se você aprendeu algo novo sobre física hoje e se inscreva no canal. Ative o sininho porque nossa próxima expedição vai mergulhar ainda mais fundo em um mistério que a maioria das pessoas nem sabe que existe. Vejo vocês na próxima descoberta.